Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai questionar, que vai fazer com que nós pensemos um pouco como anda nosso vínculo com Deus, nosso Pai. Como anda nosso vínculo com Jesus, com a espiritualidade. E no capítulo 23, traz um ensinamento muito forte, muito complexo para que a gente possa pensar um pouco. Logo no início do capítulo, traz a frase: quem não odeia seu pai e sua mãe? Então, logo a gente já tem aquele impacto, Quem não odeia seu pai e sua mãe? Então, ao nosso olhar, é muito impactante, O nosso olhar já faz com que nós pensemos na palavra odeia, Então, a palavra odeia, Então, a palavra odeia, sendo pronunciada por Jesus, é muito impactante para nós, Porque Jesus, o exemplo de amor, o exemplo de pregação, o maior exemplo que nós temos falando essa palavra, Então nós já ficamos assim um pouco impactados quando ele fala isso, Quem não odeia seu pai e sua mãe. Por isso, esse capítulo, logo no início, ele tem o subtítulo, o título de moral estranha, Porque soa como estranho essa frase, ao nosso olhar. Mas o que é realmente que Jesus queria nos ensinar? Então, Jesus ainda diz, quando ele se vira para uma grande multidão, que caminhava junto com ele se vira e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs. Então, quer dizer, mais impactante ainda. Ora, como assim? Se alguém vem a mim, então como assim? Então quer dizer que para que eu possa ir a Jesus, eu tenho que odiar, meu pai, minha mãe, minha mulher, meu esposo, meus filhos. Assim, é muito estranho. Então, Jesus, o exemplo de amor, que não só pregava, mas também exemplificava, dizendo isso. Então, aí a gente já começa a pensar, Então, dentro disso tudo, nós temos duas opções, que seria a essência do pensamento de Jesus, que não foi bem traduzida por quem escreveu, que foi logo depois da sua morte, que eles escreveram o Evangelho, ou pode ser, o sentido primitivo, que o sentido primitivo tenha sofrido alterações ao passar de uma língua. Bom, então nós temos aí duas, justificativas, o que pode ter acontecido, para que houvesse essa interpretação, da fala de Jesus, Porque a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos ensina que o odiar, significa amar menos ou amar em equilíbrio, Então, seria aí uma forma de justificar, Porque naquela época também, Jesus precisava usar algumas palavras fortes, Ele precisava sacudir o outro, E muitas vezes nós fazemos isso também, Nós usamos algumas palavras que são mais impactantes para sacudir o outro, para ver se o outro vai, para ver se ele consegue entender, alguma coisa. Então, assim, principalmente quem tem filhos, e mesmo quem não tenha, a gente sempre às vezes usa palavras mais fortes, palavras mais impactantes, às vezes para fazer o outro pensar um pouco, em relação a algumas situações. Então, odiar é não dar mais importância às coisas externas, É dar mais importância aos sentimentos, É se equilibrar aos sentimentos. Então, Jesus, ele convidou, Ele nos convidou ao pensamento. Não se liga tanto, porque o que vale mesmo é a essência, E depois ele diz: quem não odeia seu pai, sua mãe, seus filhos e mesmo a sua própria vida. Então, peraí.
e mesmo quem não odeia a sua própria vida, né? Então, quem não faz tudo isso não pode ser meu discípulo, né? E aí complicou, porque como que eu vou odiar a minha própria vida? Então é muito estranho, né? Ele pedir para que nós possamos odiar a nossa própria vida. Então, gente, é uma reflexão realmente muito forte, né? Mas o que ele quis dizer com odiar a própria vida era que a gente pudesse, né, se afastar das coisas que fizessem mal para nós, né? Que fizessem mal para mim. Então, é vivenciar, né, a verdadeira vida, né, mesmo encarnados, né? Porque nós sabemos, nós espíritas sabemos que essa não é a verdadeira vida, né? Que nós estamos aqui, né, num corpo físico, mas que logo nós retornaremos, né, para a pátria espiritual, né? Então, gente, nós temos aqui várias questões, né? Porque nós sabemos que nós encarnamos, né, para passar determinadas situações. Então, quando chega aqui, né, quando chega a hora do testemunho, né, a hora das dificuldades, né, a hora que nós realmente temos que carregar a nossa cruz, né, o que nós temos? Todos nós. Nós reclamamos, né? Então, mesmo sabendo isso, então, olha o convite de Jesus, né? E mesmo a sua própria vida. Ou seja, né? Para que eu possa entender a minha própria vida, eu tenho que ouvir a voz do Pai primeiro. Eu tenho que ouvir a voz de Deus primeiro, né? Senão, eu não posso, né, seguir Jesus. Senão, ele ainda diz mais, né? Porque ele diz: quem não renuncia a tudo o que tem também não pode ser meu discípulo. Então, assim, realmente são conceitos duros, né? Fortes, né? Mas é o que nós necessitamos, né? Bom, então, para carregar a sua cruz, para renunciar tudo o que tem, para eu entender a minha própria vida, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, ouvir primeiro a orientação espiritual. Né? Então, é ter esse vínculo com Deus. Porque quem me conhece melhor do que Deus? Né? Conhece melhor um filho? Né? Somos nós, os pais. Né? Então, é isso que eu tenho que fazer. Né? Agora, não significa, né, que eu vou, né, deixar o mundo, que eu vou deixar as coisas do mundo. Né? Quando ele fala renunciar a tudo que tem, significa que eu vou renunciar a tudo que eu tenho? Não, né? Mas significa que eu vou dar menos importância para as coisas materiais, as coisas do mundo, né? Então, é viver no mundo, mas não dar mais importância às coisas do mundo, né, do que às coisas espirituais. Então, é viver com a família, é viver com os amigos, né? É viver com os acontecimentos, com as dificuldades, né? E é aí que nós temos mais dificuldades, né? Por quê? Porque as tentações, né? Os atrativos do mundo, né? Tudo de mais prazeroso que existe, né? Está aí. Então, o que acontece? Nós tendemos a dar mais importância às coisas do mundo que às coisas espirituais, né? Ao vínculo com o que é espiritual, ao vínculo com Deus. Né? Então, é para isso que ele nos chama atenção. Mas não significa que nós vamos deixar. E Jesus diz mais ainda, né? Então ele diz assim: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Meu Deus! Mas o impacto, né? Como assim? Né? Então ele quer dizer o quê? Né? Que aquele que dá prioridade ao mundo material, que perece, que é transitório, né, mais do que as coisas espirituais, né, ele vai custar a estabelecer o vínculo com o Pai. Né? Então, ele chama a atenção a isso. Né? Agora, se eu não faço isso, eu vou ser esquecida, né? Eu vou ser esquecido, né? O Pai vai me esquecer,
Não vou ter mais a bênção do Pai? Não, né? Nós sabemos que Deus é misericordioso, mas nós temos que fazer nossa. Então, quanto mais nós nos ligamos a essas coisas que são importantes, mais vínculo nós vamos criando com Deus, com a espiritualidade, e vamos abandonando as coisas materiais, né? Então, é aquela frase, né? Quanto mais Deus eu tenho, quanto mais eu me preencho de coisas espirituais, menos mundo eu preciso, né? Então, assim, mais leve eu fico, mais feliz eu sou, mais plena, né? Porque essas coisas trazem muitas preocupações, né? Bom, então é isso, gente. Ele nos convida, né, a dar mais importância a Deus, né, ao Pai, né, a nos ligarmos mais às coisas de Deus.